Olá, olá! Então, estamos aqui, né, de volta. Ah, vamos para o vídeo número 16. Estamos no capítulo 4, né? E uma das pessoas que está acompanhando a leitura, né, o Leandro, sugeriu que eu fizesse a observação quando eu estivesse comentando para ajudar quem está lendo, né? Assim, vou me esforçar para fazer isso nesse vídeo, tá? O, Outra coisa, em breve eu vou postar aqui na leitura as informações sobre, aqui no canal, né, as informações sobre a formação em hipnose ericksoniana. Eu não sei se vocês repararam, mas tudo que não faz parte da leitura eu posto e depois eu excluo. Por quê? Porque a ideia é quem entrar no canal posteriormente, ele consiga fazer uma linha, né, de de compreensão da lei, que ele aproveita a leitura o máximo possível, tá? Então, eu postei, por exemplo, o link de inscrição para a aula do dia 20, aí eu fui lá e removi. Então, a ideia é que, sei lá, daqui a 3 meses, 4 meses, se alguém quiser entrar e ver novamente toda essa leitura, que fique à vontade. Então, isso é um projeto realmente para ficar aí no Telegram, para quem quiser ver posteriormente, tá bom? Então, vamos lá, né? Vou compartilhar aqui com vocês. E aí estamos lendo o capítulo 4. O capítulo 4, o tema dele é a sugestão indireta, né? Que eu já disse a vocês que era uma técnica que o Erickson usava muito. E aí hoje o texto se chama Cactus. Então vamos para a leitura. Habitualmente, envio os pacientes alcoólatras aos alcoólatras anônimos, pois eles podem fazer um trabalho melhor do que o meu. Uma vez, um alcoólatra me procurou e disse: meus avós maternos e paternos foram alcoólatras. Meus pais foram alcoólatras. Os pais da minha esposa foram alcoólatras. Minha esposa é alcoólatra e eu já estive por 11 vezes em um delirium tremens. Estou cansado, parênteses, né? Comentário meu. Delirium tremens provavelmente está se referindo ao processo de... Menino, fugiu o nome agora na minha cabeça. De abstinência, né? E saindo do vício e tal. Eu imagino que seja isso pelo termo. Voltando à leitura. Estou cansado de ser alcoólatra. Meu irmão também é alcoólatra. Bem, como você pode ver, eu sou para você uma tarefa dos infernos. Acha que pode fazer alguma coisa? Perguntei a ele qual era sua ocupação. Quando estou sóbrio, trabalho no jornal e lá o alcoolismo é considerado um risco ocupacional. Bem, disse eu, com essa história você quer que eu faça algo a respeito. O que vou sugerir não lhe parecerá correto. Vá até o jardim botânico. Observe todos os cactos que lá existem e maravilhe-se com o fato de que todos eles podem sobreviver até 3 anos sem água, sem chuva, e reflita muito. Muitos anos mais tarde, uma jovem senhora veio me procurar e disse: Doutor Erickson, você conheceu-me quando eu tinha 3 anos. Mudei-me para a Califórnia com essa idade. Agora estou em Phoenix e vim até aqui para ver o tipo de pessoa que você é e que aspecto você tem. E eu respondi: pode ficar me olhando quanto tempo você quiser. Tenho curiosidade em saber por que quis me olhar. Ela respondeu: se há um homem que eu queira ver, é aquele que simplesmente enviou um alcoólatra ao jardim botânico para contemplar o que existia lá, para que ele pudesse aprender como viver sem o álcool e conseguiu êxito. Tanto meu pai quanto minha mãe mantiveram-se sóbrios desde que você os enviou àquele lugar. O que seu pai faz agora? Ele está trabalhando numa revista, deixou o jornal, disse que nos jornais o alcoolismo é um risco ocupacional. Pois bem, esta foi uma bela maneira de se curar um alcoólatra. Fazer com que ele admirasse os cactos que sobrevivem 3 anos sem chuva, sem água, sem nada. Como veem, vocês podem falar sobre seus livros de texto. Hoje, usam isso aqui, amanhã, aquilo acolá.
Os livros dizem, façam assim ou daquele outro jeito, mas na realidade o que vocês têm que fazer é olhar para o seu paciente, para pressentir que tipo de homem ou de mulher eles são, e em seguida tratá-los de uma forma que se ajuste ao seu problema singular. O relato precedente é um belo exemplo de sugestão indireta aplicada de maneira simbólica, né? Então isso é muito interessante. Comentário meu. Isso é muito interessante. O que o Erickson faz é óbvio que você não é um cacto e óbvio que você não vai conseguir passar 3 anos sem beber água, mas ele mostra que é possível algo vivo passar um longo período de tempo sem ingerir nada líquido. E aí isso é uma mensagem inconsciente para alguém que está neste movimento de parar de beber, né? Então é bem interessante. Competitividade, o próximo texto. Vamos para a leitura. Um paciente veio da Filadélfia acompanhado por seu médico. Quando o vi, percebi que eu jamais tinha me encontrado com um homem de natureza tão competitiva. Ele era capaz de entrar em competição com alguém sobre qualquer coisa. Ah, pessoal, parênteses, só uma observação, tá? Sobre o caso anterior, perceba que por que é que o Erickson opta por uma sugestão indireta, né, no caso anterior? Porque racionalmente, conscientemente, ele tinha toda uma história para se manter, né? Meu pai era alcoólatra, meus avós eram alcoólatras, minha esposa é alcoólatra. Então ele tinha toda uma estrutura racional e lógica que dizia assim: você não vai nunca, o irmão era alcoólatra, você nunca vai sair disso. Então, por isso que o Erickson opta por uma sugestão indireta nesse caso, tá? Voltando para a leitura do texto competitividade, vou ler do início. Um paciente veio de Filadélfia acompanhado por seu médico. Quando o vi, percebi que eu jamais tinha me encontrado com um homem de natureza tão competitiva. Ele era capaz de entrar em competição com alguém sobre qualquer coisa e dedicava-se a um negócio extremamente competitivo. Estava alerta a qualquer oportunidade que se apresentasse para entrar em competição. Disse-lhe: você sofre de dores de cabeça, enxaquecas que o estão aniquilando dia a dia. Faz 9 anos que você sofre. Esteve tratando diariamente durante 3 anos destas dores de cabeça com este médico da sua confiança e não fez progresso algum. Agora ele o trouxe aqui para que eu faça algo por você. Eu não vou fazer nada por você a não ser isto. Ponha as mãos sobre os joelhos e veja qual das duas, se a direita ou a esquerda, consegue chegar primeiro à altura do seu rosto. A competição que se desenvolveu entre as suas duas mãos foi maravilhosa. Levou quase meia hora para que uma das mãos ganhasse da outra. No momento em que uma das mãos estava tocando o rosto, disse-lhe: a tensão está nos músculos e você manterá essa tensão em suas mãos enquanto elas competem entre si. Não lhe foi agradável sentir a tensão. Agora, se você quer ter dores de cabeça, por que não mantém uma competição entre os músculos do pescoço e do ombro? Não creio que você queira ter uma dor de cabeça, como não creio que você queira uma competição entre músculos do seu pescoço e dos ombros. Gostaria que aprendesse o que é relaxamento muscular, permitindo que suas mãos competissem para ver qual delas relaxa mais. Assim, dei-lhe uma lição sobre tensão e relaxamento, e desde então livrou-se das dores de cabeça. Isso aconteceu há vários anos. Aqui, Erickson ilustra o princípio de que o paciente deve ser abordado no seu próprio marco de referências. Então, de novo, por que é que o Erickson usa uma mensagem inconsciente, né? Uma instrução inconsciente, um comando inconsciente, uma sugestão indireta? Nesse caso, porque ele se associa, ele se afina ao funcionamento do sujeito, né? Então é legal isso, assim, ele se associa com essa competitividade. E aí ele entra na competitividade, por exemplo, da tensão e depois ele joga o mesmo padrão competitividade, mas para o relaxamento, né? Então, como que eu vou entrar na comunicação com o sujeito e para onde eu vou direcionar?
Ok. Utilizou a tendência competitiva de seu paciente para finalmente ajudá-lo a transferi-la numa direção mais construtiva. Assim, qualquer tentativa de um paciente em competir com Erickson era redirecionada para uma competição interior dessa pessoa. A partir desse momento, já não apresentaria resistência à hipnose ou às sugestões terapêuticas de Erickson, né? Ok. Vamos ler mais esse texto, né? Sonhos orgásticos. Leitura. Uma mulher tinha se divorciado porque era sexualmente frígida, o que causava grandes transtornos ao marido. Ele não tolerava conviver com uma mulher que não o satisfazia. Então, ela tinha, eu acho, vários amantes no momento da consulta. E estava vivendo com um parceiro que tinha se separado da esposa, vida terrivelmente sórdida. Tá manchado, né? E não dá para ler direito. Ele queria tê-la como amante, mas em primeiro lugar estavam seus filhos, em segundo lugar sua esposa, em terceiro lugar sua amante, e ela não tinha nenhum interesse sexual por ele. Era um homem rico, dava-lhe um monte de coisas das quais ela gostava. No entanto, ela declarou: sou totalmente fria, não tenho qualquer sentimento. Uma experiência sexual para mim é apenas um ato mecânico. Em estado de transe, expliquei-lhe como os homens aprendem a reconhecer as diferentes sensações no seu genital, quando está flácido, quando está um pouco, meio ou totalmente ereto, o que se sente quando se produz a ejaculação e o amolecimento gradual do pênis. Expliquei-lhe tudo relacionado com os sonhos orgásticos e as poluições noturnas dos rapazes. A metade dos antepassados de qualquer homem são mulheres, disse-lhe. Observação minha, né? Isso é muito curioso, porque o Erickson podia dizer que há muitas mulheres envolvidas na vida de um homem, enfim, mas a forma com que ele elabora a frase já é uma intenção, tá? Então vamos voltar aqui para a leitura. A metade dos antepassados de qualquer homem são mulheres, disse-lhe. E o que um rapaz pode fazer também é possível a uma jovem. Você também pode, durante a noite, ter um sonho orgástico. Na verdade, pode tê-lo quando você bem quiser. Se durante o dia você pode ver diante de si um jovem bem apessoado, porque durante a noite você não pode ter um. Ele não precisa ficar sabendo, só você saberá. Respondeu-me. É uma ideia interessante. Notei que ficará anormalmente tensa e ruborizada-se. Continuou. Doutor Erickson, você acaba de provocar o primeiro orgasmo da minha vida. Estou muito agradecida. Logo recebi várias cartas dela. Havia rompido com um homem que era separado da esposa e saía com um homem de sua idade, o qual tinha intenção de casar-se com ela. E a relação sexual com esse jovem era absolutamente maravilhosa. Tinha um, dois ou três orgasmos cada vez que ficava com ele. Com respeito a essa explicação prévia de que todos os jovens têm sonhos orgásticos, a razão é que todas as pessoas aprendem a masturbar-se com as mãos, mas para que amadureçam sexualmente, devem consegui-lo sem usar as mãos. Assim, para o homem, a mente inconsciente provê seus sonhos de um objeto sexual, porque ele descrevia a masturbação dos rapazes e não das moças. Porque se descrevesse o que se passa com o rapaz, não estava falando dela, mas ela poderia me entender. E quando me entendeu, eu disse: também uma jovem pode ter sonhos orgásticos, e a metade dos antepassados de qualquer rapaz é de mulheres. Comentário meu. Percebem aí a estrutura, né? O Erickson não convencia racionalmente as pessoas. Ele queria entregar a mensagem: você pode ter sonhos orgásticos. Mas como é que ele faz isso? Ele começa a falar sobre uma terceira pessoa, o mais distante possível, por exemplo, homens, e aí ele vai, né, construindo esse processo inconsciente, ele vai arrematando até que a mente inconsciente se depara, a mente inconsciente absorve e a mente consciente se depara meio como uma armadilha e às vezes chega a essa conclusão ou não, né? Também às vezes acontece de não chegar e mesmo assim a mudança acontece porque você conseguiu trabalhar a mente inconsciente. Aparentemente sem dar maior importância, Erickson destaca: a metade dos antepassados de qualquer rapaz é de mulheres.
está simplesmente comunicando à sua paciente que ela pode extrair um aprendizado da experiência que ele descreveu em relação a um homem. Parênteses, né? Observação minha. Se você botar na ponta do lápis, não é necessariamente a metade, né? Se você considerar antepassados, tios, eu ia dizer sobrinhos, né? Mas assim, tios, irmãos dos seus avós, tio-avós, e etc, etc. Aí não vai dar, né, metade. Mas se você considerar só os seus antepassados, pais, avós, bisavós, aí vai dar metade, né? Metade homem, metade mulher, tá? Voltando para a leitura. Observemos que não apenas se modificou a resposta sexual da paciente, como também teve outros efeitos em sua vida, como é manifestado no encontro de um par mais apropriado. Vale a pena assinalar esse fato para aqueles que subestimam a hipnose, considerando-a uma cura meramente sintomática. Essa história constitui outro bom exemplo da sugestão indireta para promover a cura de um sintoma. Beleza, pessoal. Esse outro texto a gente vai ver depois, tá? Simulando estado de transe. Vamos encerrar este vídeo por aqui. Eu quero só fechar esse vídeo com um comentário. A formação em hipnose ericksoniana foi um processo para eu construí-la e para eu chegar a um modelo que muito me interessa, que eu acho curioso e que eu acho que vai interessar vocês também. Então, se você quiser participar, faça contato o mais breve possível, porque eu só tenho 10 vagas. Dessas 10 vagas, 2 pessoas já sinalizaram que querem participar. Eu entendo que o que estamos vivendo é um período difícil. Para quem estiver vendo esse vídeo depois, nós estamos vivendo durante a pandemia e tal. E eu sei que é um valor alto para investir por ser uma formação. E justamente por isso que eu tenho alguns planos, né, de parcelamento diferenciais para quem está aqui no grupo comigo, aqui no canal comigo. Então, se você está vendo esse vídeo, você talvez já vai ter em mãos o material, né, de como que a formação é, o que é que a gente vai entregar e tal. E eu espero realmente que você esteja conosco nesse grupo. Adam, por que só 10 pessoas? Porque eu quero dar atenção especial. E se for um grupo maior, eu não vou conseguir fazer isso. Talvez eu até experimente posteriormente uma outra turma, mas nesse instante o meu limite é esse número de pessoas, tá bom? Então é isso, vamos nos comunicando, se preparem aí para o próximo vídeo e por hoje ficamos por aqui. Valeu!